Nós estamos partindo agora para mais um encontro com a oração do Pai Nosso. A gente está aqui fazendo essa metáfora de subir a montanha da oração e a gente continua nessa série de estudos que a gente tem proposto aqui nessa noite. Mas primeiro, meu irmão, eu vou pedir para você, por favor, orar comigo nessa noite. Para a gente, mais uma vez, tomar aquela atitude de aprendiz, aquela atitude sincera, humilde, e que o nosso coração volte aqui a atenção para a palavra de Deus. Você não veio aqui por acaso, essa não é mais apenas uma quinta-feira na semana, é um momento em que a gente pode realmente receber transformação de vida no nosso coração. Porque a palavra de Deus é um instrumento de renovação, de esperança, de graça derramada sobre nós. Toda vez que a gente lê a palavra, a gente pode esperar a voz do Senhor falando conosco. Amém? Então faça isso, feche os seus olhos agora. Mais do que isso, abra o seu coração. Feche os olhos, mas abra o seu coração para Deus, para o seu Deus, para o Pai nosso, que temos aprendido que é, ao mesmo tempo, gigantesco, soberano, poderoso, majestoso, mas Ele também é aquele que habita com o contrito e quebrantado de coração, aquele que vê a humildade, a sinceridade na alma, no íntimo, e Ele decide estar enchendo a vida desse filho, dessa filha que clama pelo seu nome. Ó Pai, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nós ouvimos, ó Deus, o barulho dessa chuva, que é mais uma vez lembrança que o Senhor rega a nossa vida com as Tuas bênçãos, Senhor. Uma vez o profeta já disse que esse suprimento é como as misericórdias do Senhor que se derramam, que se renovam todos os dias. É por isso que nós estamos vivos, Senhor. Não nos deixes esquecer jamais, Senhor, que o estar respirando agora é a prova da Tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Porque o Senhor tem um projeto, porque o Senhor tem um desejo a ser cumprido em nós, porque a nossa vida para Ti tem sentido, tem valor, porque o Senhor nos amou, é que nós estamos aqui, Senhor. E nós pedimos, ó Pai, que mais uma vez a Tua palavra venha às nossas vidas, que a gente ore a Tua palavra, que ela se torne, ó Deus, os nossos pensamentos, a nossa maneira de enxergar o mundo, meu Deus, e viver aqui uma vida santa e agradável ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos amados irmãos, nós nessa noite vamos abordar aqui, venha o Teu reino. Nessa noite estamos continuando a nossa série de estudos e vamos, portanto, falar de venha o Teu reino. Nós vamos isso, já estamos aqui com o nosso aparato visual, né? Muito bem. Venha o Teu reino, meu irmão. Falar de reino nos faz lembrar de como a gente lidera a nossa vida. Eu não vou lembrar se esse pensamento foi do João Calvino ou se foi de outra pessoa, mas alguém já disse que nós, seres humanos, somos reis destronados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo aqui carrega desde pequenininho um desejo de ser grande na vida, de ter projetos, de ter grandes sonhos, grandes conquistas, de mudar o mundo, como a gente diz aí dos jovens, né? Os jovens querem mudar o mundo. Todos nós somos reis destronados porque a gente tem um desejo oculto de ter o mundo aos nossos pés, mas a gente sabe no decorrer da vida que isso não vai acontecer do jeito que a gente imagina, né? E por falar em reino, então, nesse sentido, eu queria começar com uma pergunta. Essa pergunta é o que a gente vai tentar responder nesse primeiro momento, né? O que nós ambicionamos a orar? Qual é a sua ambição? E aqui eu estou usando ambição na palavra, no sentido positivo dela, tá certo? Ambição é um forte desejo, é um grande projeto de vida, né? É aquela grande aspiração da alma. Qual é a sua grande ambição de vida? Mas
como ela aparece na sua relação com Deus, qual é a nossa ambição ao orarmos ao Senhor. Na semana passada, nós vimos como devemos desejar que Deus seja tratado. Nós aprendemos que Deus é santo e nós precisamos reconhecer e honrar a Deus como santo. Santificado seja o teu nome. E imediatamente a ligação que vem para que se o nome de Deus seja santificado, para que Deus seja honrado, ele precisa ser também reconhecido como rei. E é por isso que mais uma vez a oração é perfeita, ela é lógica, venha o teu reino. Mas o que quer dizer Jesus com isso? Nesse estudo, pode passar, a gente vai se concentrar nesse segundo pedido, nessa segunda petição da oração, a segunda das 6 petições, que está em Mateus capítulo 6, versículo 10. Eu peço mais uma vez que você abra a sua Bíblia comigo aí, e a gente vai acompanhar mais uma vez, linha por linha, essa oração que tem desafiado a nossa vida durante essas semanas. E eu queria que você, com todo carinho, mais uma vez, folheasse a sua Biblinha aí na sua versão, e a gente abrisse em Mateus capítulo 6, versículo 10 agora. Nós estamos pensando em poder, em sentido de vida, em ambição, porque isso tem tudo a ver com venha o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz exatamente isso, né? Venha o teu reino. Meus irmãos, um grande estudioso chamado William Hendrickson, ele vai dizer que esse pedido aqui de vir o reino implica numa transformação das nossas ambições, uma mudança das nossas vontades, dos nossos desejos, para que a gente ore, venha o teu reino. Para que isso aconteça como oração e vida, a gente precisa de uma virada de chave na nossa alma. Portanto, ele diz assim para nós, olha só, está aí já para a gente, né? William Hendrickson diz o seguinte: a graça e o poder transformadores de Deus são requeridos, são necessários antes que um homem mude, homem aqui no sentido de humanidade, tá? Homem e mulher. Antes que a humanidade, que o ser humano mude de seu ardente desejo, venha o meu reino, e da sua jactância, ou em outras palavras, do seu orgulho, por meu próprio esforço já estou a caminho da realização deste alvo, para a humilde petição, venha o teu reino. Então, ainda pensando naquele sentido das ambições, todos nós nascemos com esse desejo de fazer o nosso nome, né? A gente tem até uma frase, eu não sei se é alagoês, né? Mas é aquela, faz teu nome, né? Chegou tua hora, mostra a sua cara. A gente já tinha uma música da música popular brasileira, né? Mas para haver essa transformação, diz William Hendrickson, é necessário que a graça de Deus invada o coração do homem. Nenhum ser humano pode orar, venha o teu reino, sem que primeiro ele experimente uma transformação profunda na sua alma, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Portanto, isso é um alerta para nós. O Senhor Jesus ensina nesse pedido, venha o teu reino, que Deus é rei, que todas as coisas criadas têm um referencial de poder, que o mundo obedece a alguém. Esse alguém é o rei de toda a terra. A gente vê, por exemplo, isso no Salmo 47, versículo 7. Será que eu coloquei aqui depois? Eu não sei. Não. Passa, por favor. Felipe, passa. Não coloquei não, não? Tá certo. O pessoal tá ligado aqui, tá melhor do que eu. A Bíblia afirma para a gente que Deus é rei, meus irmãos. Desde o Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, no Salmo 47, versículo 7, que diz, Deus é o rei de toda a terra. Salmo 24, versículo 10 também diz, Ele é o rei da glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. O Salmo 93, versículo 1, nos diz, reina o Senhor. Então, o universo, diz a palavra de Deus, já no Antigo Testamento, tem um centro de governo. Deus é esse rei. Mas a gente então pergunta, quando olha para o versículo 10 de Mateus 6, venha o teu reino. Onde é que está esse reino?
Onde está o reino de Deus? Então nós vamos para a nossa segunda pergunta hoje à noite. Onde está o reino de Deus? Se Deus é rei, se ele tem um domínio, se ele está entronizado em algum lugar, onde é que é a porta de entrada para a gente ir também? Como é que a gente faz parte desse reino? Como a gente participa? Como a gente tem acesso a esse reinado? O governo de Deus já é apresentado no Antigo Testamento, como eu já falei aqui nos Salmos, né? A gente tem, por exemplo, um salmo belíssimo, que eu vou retornar para ele daqui a pouquinho, mas é o Salmo 103, versículo 19, que diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre todas as coisas. Veja que salmo bonito. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre todas as coisas. A Bíblia já ensina sobre o governo de Deus, sobre o reinado de Deus. Mas o D.A. Carson diz o seguinte: ele diz que os judeus no Antigo Testamento, do tempo de Jesus, já recitavam uma antiga oração aramaica no final de cada culto da sinagoga, chamada Kadish, literalmente santificação. Essa oração que os judeus oravam ali no seu culto, no período de Jesus, era mais ou menos assim. Coloca para a gente também. Exaltado e santificado seja vosso grande nome no mundo que criou de acordo com a sua vontade. Que ele deixe o seu reino governar logo a vida de toda a casa de Israel, durante a vida desta e nos dias dela. E a isso dizemos amém. Os judeus já reconheciam a presença de Deus como o rei do universo. E eles pediam que esse reino que se estendia a Israel viesse completamente logo, estivesse já demonstrando os seus limites, ampliando os seus limites sobre toda a terra, sobre todos os lugares do mundo. Entretanto, meus amados, essa expressão que a gente vai ouvir bastante também nos evangelhos e nas demais cartas, reino de Deus, ela vai aparecer mais precisamente no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus já é chamado de rei, a gente tem referências a Deus como rei, como governador do universo, como Senhor de toda a terra. Mas no Novo Testamento é que aparece a expressão reino de Deus. Ela é muito importante para a gente entender o que é esse venha o teu reino. Certo? Muito bem. Essa frase é característica do Novo Testamento. William Barclay, outro estudioso, vai dizer que Jesus falou do reino de Deus pelo menos de 3 maneiras diferentes. Veja só, preste atenção comigo. Estamos falando sobre o reino de Deus ainda. Jesus, na opinião de William Barclay, falou do reino de 3 perspectivas. Ele disse o seguinte aqui: Jesus falou que o reino existia no passado. Veja só, William Barclay está dizendo que o reino já existia no passado. Por exemplo, Jesus disse que Abraão, Isaque, Jacó e os profetas estavam no reino. Já estavam no reino. Por exemplo, a gente vê essa citação em Mateus 8:11. O Senhor Jesus diz, ali no finalzinho da parábola, que do Oriente e do Ocidente, naquele dia, virão pessoas do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar, se assentarão na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Então, Abraão, Isaque e Jacó já estão sentados no reino dos céus, já estão no reino dos céus, e aqueles que forem acrescentados ao reino sentarão com eles, de todos os lugares, do Ocidente e do Oriente. Se Abraão, Isaque e Jacó já estão no reino, então o reino é uma realidade já antiga, que já existia para Abraão, Isaque e Jacó. Diz o William Barclay, certo? Ele continua. O reino de Deus, também disse que o reino era uma realidade presente. Passado, presente. Porque Jesus disse: o reino de Deus está no meio de vós. Ou entre vós, como ele diz em Lucas 17:21. O reino de Deus está entre vós, já está entre vocês. Então veja só como a gente pode até se complicar quando a gente vê
falas de Jesus a respeito do reino de Deus. O reino de Deus está no passado, está no presente também, mas não só isso, William Berkeley continua, completa, mas também o Senhor Jesus disse, que o reino se daria no futuro. Agora que embolou tudo. No futuro, porque ele ensinou seus discípulos a orar, pedindo que viesse o reino nesta sua própria oração. Não é estranho que a gente esteja sentindo dificuldade, porque o reino é um tema complexo, é um tema difícil de se entender, é um tema desafiador, é melhor do que difícil. Mas vamos tentar se aproximar desse tema, porque ele é muito importante, ele é utilizado de maneira muito vasta por Jesus nos evangelhos. A gente vai ver tanto a palavra reino de Deus como reino dos céus, certo? Já adianto, reino de Deus e reino dos céus são expressões paralelas, sinônimas, certo? Vai aparecer em Mateus reino dos céus, porque o evangelho de Mateus é escrito para os judeus, e os judeus têm mais cuidado de falar do nome de Deus. Não é verdade? Estão lembrados da última quinta-feira? Santificado seja o teu nome, eu não podia nem falar o nome de Deus. Então eles não dizem reino de Deus, eles diziam reino dos céus. Mas é a mesma expressão, a mesma referência, certo? Reino de Deus, reino dos céus. Meus irmãos, a gente pode então, nessa noite, fazer duas grandes considerações ou dois destaques, para a gente entender reino de Deus, entender a oração venha o teu reino. Em primeiro lugar, vamos começar com a expressão o teu reino, certo? Vamos entender o que Jesus está falando com isso. Eu creio que a partir de agora a gente vai esclarecer um pouquinho mais as coisas. Assim eu espero. Primeiro, o teu reino. O reino, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Todas as vezes que você ouvir, ler essa palavra na Bíblia, reino de Deus, ela significa governo de Deus, certo? Lendo o que está aqui para a gente no slide, eu vou fazer a colocação toda, completa, depois a gente vai bem devagar para isso ficar bem claro, certo? Eu quero que a gente saia daqui hoje à noite entendendo o que a gente está orando. Não adianta orar, venha o teu reino, se eu não sei o que é, eu estou pedindo, né? Então vamos bem devagar. A expressão o teu reino aqui se refere a esse governo de Deus sobre os corações, que acontece através de Jesus, certo? Então, indo bem devagarinho, reino de Deus significa governo de Deus. Se você quiser falar de maneira sucinta, resumida, prática, reino de Deus é o governo de Deus. Ok? Só precisa saber isso. Eu vou expandir um pouco mais para a gente ver até onde ou como é que se parece, o que é esse reino. Afinal de contas, a gente está tentando entender se esse reino está num lugar, o que é, se a gente pega, é uma coisa de pegar. Onde é que está o reino de Deus, afinal de contas, né? Eu vou seguir aqui bem de perto o pastor batista John Piper, certo? Então não está escrito aqui não, eu vou tentar resumir o que ele falou. O John Piper diz que reino de Deus, presta atenção bastante aí, reino de Deus significa governo de Deus. A gente viu isso lá no Salmo 103, 19, que eu estou repetindo aqui, né? Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre todas as coisas. Então presta atenção aqui mais uma vez em mim. Reino de Deus não é Israel, certo? O reino de Deus não é Israel. O reino de Deus também não é a igreja, certo? O reino de Deus não é a igreja. Reino de Deus não é o domínio, certo? Os domínios ou o domínio de Deus, não é. Reino de Deus é o que, meus irmãos? Governo de Deus. Isso é importante se colocar para a gente entender bem o que a gente está orando. O John Piper vai dizer que o reino de Deus não é a igreja, não é Israel, não é o domínio, porque o reino de Deus cria esse domínio. Cria para ele um povo, certo? Então, o reino de Deus é mais do que a igreja, é mais do que Israel.
É mais do que o seu domínio. Por isso que o Salmo 103:19 diz: o seu reino domina. Está vendo como está claro no Salmo? O reino de Deus domina sobre todas as coisas. Então, na opinião do John Piper, eu vou seguir ele de pertinho aqui, o reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas. Se você quiser ampliar as palavras, o governo de Deus é o seu ato de governar. Certo? É o seu governo real. É como na sua realeza, no seu ser de rei, de soberano, ele atua reinando. Então, é o senhorio de Deus, é a soberania de Deus, é a governança, é Deus atuando em seu governo. Vamos caminhar um pouquinho mais, vamos lá. O John Piper vai dizer o seguinte: já que o propósito de Deus para o mundo é separar um povo para Ele, e por isso Ele recria o mundo para esse povo, o que acontece? O reino de Deus, então, é esse governo que assume características de salvação e redenção, porque Deus precisa transformar esse povo para Ele, certo? John Piper vai dizer que quando o reino de Deus aparece no Novo Testamento, ele ganha, por isso, o nome de boa notícia, ou boas novas, ou evangelho. Está começando a entender? Quando o reino de Deus aparece no Novo Testamento, ele ganha o nome de evangelho, que significa boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que em Jesus e através de Jesus, Deus, o Rei, começa a estabelecer o seu governo salvífico de um jeito novo, diferente. Como? Ele começa primeiro transformando as relações nos corações das pessoas. Ele triunfa, esse Rei, Jesus. Triunfa sobre o pecado, triunfa sobre o diabo e triunfa sobre a morte. Isso acontece também nos nossos corações. Mas não para por aí. Esse reino, esse governo salvífico, o Salvador de Jesus, ele também é exercido, ele exerce esse reinado através da reunião de um grande povo em todos os lugares do mundo. Então existe uma congregação de súditos desse reino que são reunidos em torno desse rei. Esses súditos são os cidadãos fiéis ao reino de Deus, que inclusive, reino que não é deste mundo. E no final das contas, Jesus retornará uma segunda vez a esse mundo para completar o reino, porque ele vai criar novos céus e nova terra. Esse é o resumo que o John Piper faz do reino de Deus todinho. Espero que você tenha conseguido captar um pouquinho do que é o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus de uma maneira bem simples? É Deus vindo governar de maneira salvadora, instaurar salvação para criar para Ele um novo povo. Amém? Deu para entender? Isso aqui é um tema muito complexo, viu? Muito, muito desafiador. Então, espero que a gente, pelo menos, esteja conseguindo ver por alto, né? De levinho. A gente tem algumas referências, por exemplo, aqui, Marcos 1,15, Jesus começa a sua pregação dizendo a mesma palavra de João Batista: é chegado o reino de Deus. Jesus vai dizer para Nicodemos, no capítulo 3, versículos 3 a 8, Nicodemos, é necessário nascer de novo para fazer o quê? Para entrar no reino de Deus. Então veja como tem todas as características de um governo, de um reino sendo estabelecido. Pode passar, Felipe. Nós precisamos entender, meus irmãos, também o seguinte: o reino, esse reino de Deus, é um relacionamento, tá bom? Não é um lugar. Onde é que está o reino de Deus? Onde é que Jesus, inclusive, disse, olha, quando alguém disser, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, não acreditem. E esse é o texto de Lucas 17, 21, porque o reino de Deus está no meio de vós, ou em outras tradições, entre vocês. Então é uma realidade relacional, não é um lugar, certo?
Quer dizer que se eu fizer aqui uma réplica do Templo de Salomão, agora eu tenho o reino de Deus. Não, meu irmão. O reino de Deus é uma relação, um relacionamento com o próprio Deus em e através de Jesus. J.I. Packer diz o seguinte: o reino chegou com Jesus. Olha só que interessante, que maravilhoso. Ele fala: o reino de Deus, o reino, chegou com Jesus. Pode-se dizer que, como Filho de Deus encarnado, Jesus é o reino de Deus em pessoa. Jesus é o reino de Deus em pessoa. Quem olha para Jesus vê o reino. Por quê? O reino de Deus é o quê? O governo de Deus. O governo de Deus. Muito bem. É o que a gente já viu em Lucas 17, 21, né? O reino de Deus está no meio de nós. Essa expressão, o teu reino, significa o senhorio de Jesus. Todo mundo entende a palavra senhorio, né? Senhorio é a ação de ser senhor sobre alguém. Senhor, escravo, a gente sabe o que é essa relação, né? A gente já teve durante muito tempo, inclusive no Brasil, senhores e escravos. O escravo tem desejo? Não. Oh, sim, senhor, né? O que é que eu vou fazer? Sim, senhor. Então, é essa relação de pertencimento a alguém. Então, reino de Deus, essa expressão teu reino, é uma referência a Jesus como Senhor. O ato salvador de Jesus é comprar para Deus um povo. A gente vai também ver lá em Apocalipse 11, né? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pois compraste pelo teu grande poder homens de toda língua, tribo, povo, enfim, está lá em Apocalipse também. É esse ato que Jesus veio fazer. Veio comprar para Deus um povo, para eles, neles, né? Neles ser Senhor, sobre eles ser Senhor. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos lá, Felipe. O reino de Jesus, portanto, meus irmãos, não é um reino político, não é um reino terrestre. Isso é muito importante ser pontuado, porque a gente, como igreja cristã, como igreja evangélica no Brasil, fica feio, né? Nós estamos, como igreja evangélica, caindo nesse erro, meus irmãos. O reino de Deus não é político, não é terrestre, não é daqui da terra. Foi um erro cometido, por exemplo, lá pelos apóstolos em Atos 1:6. Jesus está subindo aos céus e antes que aconteça isso, os discípulos vão dizer para Jesus: Senhor, é nesse tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não, meus filhos. Não é uma realidade terrena, não é de governo, não é de estabelecer Israel. Enfim, tem também, né, na escatologia, no estudo do final das coisas, vai ter de fato, né, a gente não precisa ir tão longe, mas a realidade é muito mais espiritual do que terrena. Certo? Estou querendo te fazer entender isso. Em Mateus 18:3, o Senhor Jesus disse: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não podem entrar no reino dos céus. Então veja a inversão da ordem do Senhor Jesus. Para você ser morador, habitante do reino, súdito do rei, você precisa ter a natureza de uma criança humilde, despojada de ambição, de posse, de nome. Uma natureza simples como a do Senhor Jesus. Seja como criança. Então não tem nada a ver com poder político, de instaurar no local o governo sob a lei da Bíblia, sob a lei. Não, nós estamos, obviamente, como povo de Deus, para influenciar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, mas não é essa a nossa missão. Não é a gente não está aqui para instaurar uma teocracia. Certo? Quem não for do Senhor Jesus vai preso. Não, meu irmão. Não é a fórceps, né? Então, não é essa realidade política. É sim um governo espiritual. Em 2 de Pedro, versículo 11 do capítulo 1, Pedro diz, olha, versículo 10, confirmem a vossa eleição para que assim vocês tenham entrada no reino do Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário que a gente perceba essa realidade acontecendo em nosso coração para que a gente seja
habitante do reino. William Barclay vai além, ele diz o seguinte: o reino é o mais pessoal que há sobre a terra. Pessoal, relação com Deus, relação com Jesus, o mais pessoal possível. É um reinado em que o rei não está lá no trono e a gente está aqui da porta. Oh, Deus, você que está lá inacessível, não. Esse reinado é diferente. É um rei que vem ser entronizado no nosso coração, na nossa vida. Ele continua dizendo, William Barclay, o reino exige a submissão da minha vontade, de meu coração, de minha vida. Só quando cada um de nós tomou a decisão pessoal de se submeter à vontade de Deus, vem o reino. Não é forte? O reino de Deus só vem para você quando você aceita o senhorio de Jesus. Em outras palavras, a gente pode ter uma grande pesquisa do IBGE dizendo que agora, como nação evangélica, nós somos 40% da nação. Que lindo, maravilhoso. Não vai corresponder à realidade, porque Jesus não é apenas uma confissão da boca para fora. Não se pode apenas dizer, Senhor, Jesus é meu Salvador, se a gente não disser, Jesus é o meu Senhor. É preciso que Ele domine os nossos desejos, as nossas vontades. E é isso que a gente quer aprender aqui, meus irmãos, aprender a orar assim. A gente precisa, quando disser, venha o teu reino, Senhor, eu quero, nessa minha oração, pedir que o Senhor domine sobre cada uma das minhas vontades. Quero que os meus projetos, os meus sonhos, os meus desejos estejam em subserviência ao teu projeto, ao teu plano na minha vida. Eu quero dizer, como Maria disse, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Amém. O teu reino transmite a ideia de intensificação do governo de Jesus nos nossos corações. Quando a gente ora, venha o teu reino, a gente está dizendo, Senhor, que em mim esse reino se intensifique. Cada dia mais o Senhor seja o rei do meu coração, o rei das minhas vontades, o rei dos meus desejos, aquele que manda nas minhas emoções, nos meus projetos, aquele que manda na minha vida completamente, que o Senhor seja entronizado, que eu perca o lugar de comando na minha vida e o Senhor seja aquele que determina as minhas ações, os meus desejos, tudo aquilo que eu faço, que eu viva com o Senhor entronizado no meu coração. Amém? E aí a gente vai para a nossa última parte do estudo hoje à noite. Jesus também nos ensina a orar dizendo, venha. Venha o teu reino. O que significa pedir então, venha o reino? Significa pedir a submissão de todas as pessoas, de todos a Deus. Por isso, meus irmãos, o reino é algo que já está aqui, já está acontecendo aqui, mas que ainda está para acontecer. É por isso que essa realidade é mista, né? O Senhor Jesus inaugura o governo salvador de Deus, né? Mas ele não está completo ainda. O evangelho do reino precisa ser pregado às outras nações, precisa ser levado a outras pessoas. A gente vê, por exemplo, em Lucas 22, 18, essa eu não vou lembrar de cabeça, deixa eu dar uma olhada aqui, o que diz Lucas 22, 18, o Senhor Jesus diz aqui, Lucas 22, 18, ele está na ceia, ele diz, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ué, Jesus, o reino não já veio? Se o reino de Deus está no meio de nós, por que Jesus está dizendo venha o reino? Porque ele ainda não está completo. Orar, venha o teu reino, é que todos os seres humanos se submetam ao Senhor Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo, que se complete o que diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no hino cristológico, para que todo, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor.
Esse é o desejo que deve pulsar no seu coração, meu irmão. Nós estamos aqui como igreja pregando o evangelho do reino para que as pessoas se submetam, para que joelhos se dobrem, para que vidas sejam transformadas, para que toda língua confesse esse nome como o mais alto nome, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Venha não significa então dizer que o governo de Deus comece. Venha, não é começa agora, Jesus. Não, já está acontecendo, já está entre nós. O reino já está sendo processado, já está aqui, já é perceptível essa realidade. Mas é que o governo de Deus se expanda ainda mais. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores do evangelho. O que é um embaixador? O embaixador é um representante do país no estrangeiro, não é isso? É isso mesmo, Alana? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Nós somos os representantes desse reino aqui nesse mundo. Nós precisamos ser embaixadores de Cristo, né? Nós temos, inclusive, uma tradição batista dos embaixadores do rei, né? É verdade. Faz parte da nossa história. A gente precisa ser esses emissários, esses representantes do reino de Deus, onde a gente estiver. O F.F. Bruce diz que o governo de Deus, diz que orar pela vinda do reino de Deus não é somente pedir a segunda vinda, que o Senhor venha mais uma vez. Não é somente isso. Ele diz que é também orar por sujeição da sociedade e do indivíduo à vontade dele. E aí, mais uma vez, eu vou sublinhar aqui de maneira muito tranquila que a gente precisa distinguir a realidade espiritual da realidade política, né? A gente está num momento em que alguns pastores, né, têm cometido algumas infelicidades no uso da palavra de Deus e estão misturando as bolas. Eu não quero entrar em polêmica, a gente não precisa entrar em polêmica, mas a gente precisa dividir isso. O reino de Deus não é a instauração neste tempo, nesse país, ou em qualquer país que seja, de uma ditadura do evangelho. Jesus não vai descer pela garganta das pessoas. Nós não vamos forçar pessoas a serem cristãs. Isso não existe, meu irmão. Uma pessoa só aceita os valores do evangelho quando ela recebe transformação na vida. Nós não podemos, como cristãos, exigir de uma sociedade que não conhece, que não quer Deus, que viva segundo os parâmetros do evangelho. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos, para sermos luz no mundo, para transformar, e não para impor valores via força, via legislação, enfim, em certo sentido. Essa discussão vai longe, mas isso precisa ser pontuado. Infelizmente, algumas pessoas têm confundido as bolas, têm dado esse verniz político ao Evangelho. O Evangelho não é desse mundo. O Senhor Jesus Cristo disse: o meu reino não é desse mundo. Inclusive, o Senhor Jesus, tentaram fazer o Senhor Jesus rei em João capítulo 6. Né? E ele rapidamente se ocultou. Algumas pessoas vão dizer que o que a gente chama de segredo messiânico, toda vez que Jesus cura, diz: olha, não conta para ninguém. Vai, mas não fala para ninguém que eu te curei. Essa atitude de Jesus é tentar fazer com que as pessoas não espalhassem essa notícia, para que ele não se tornasse o rei político, para que ele não fosse confundido com o Messias político. Os judeus tinham uma visão de que o Messias viria e retiraria, que os libertaria dos romanos. E Jesus deixa claro que ele não veio para libertação política. O reino dele não é daqui. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, diz lá em 1 Coríntios 15, aliás, não é o 1 Coríntios 15, mas ele diz também, se a nossa esperança se resume somente a esta vida, se a gente está, em outras palavras, esperando que o reino de Deus aconteça completamente aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens.
A realidade do reino é espiritual. É Deus transformando os corações. É verdade. A expressão toda, então, significa o estabelecimento completo do reinado de Jesus. Quando nós pedimos, venha o teu reino, é que isso que já está começando em você, meu irmão, se alastre, se expanda, vá para outras pessoas, vá para o seu vizinho, vá para os seus filhos, vá para o seu pai, para a sua mãe, que isso vire, no bom sentido da palavra, tenha a virulência, né? Tem essa capacidade de se multiplicar, de invadir todos os lugares, que o reino de Deus se estabeleça completamente sobre nós. Então, meus queridos, vamos lá. Pedir que o reino venha é, por isso, um comprometimento. Eu pulei essa parte? Foi. Eu acabei de falar sobre ela, não tem nada não. Pedir que o reino venha é um comprometimento, meus irmãos. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 4:11, falando dos seus amigos que o ajudavam a pregar o evangelho, que eles eram cooperadores do reino. É essa a ideia do ajudante, do embaixador. O reino de Deus acontece na terra através de você. Deus está ampliando o seu reino através da igreja, através de nós. Nós somos cooperadores, colaboradores. Por isso ninguém pode pedir, venha o teu reino, sem se comprometer com Jesus. Ninguém ora dizendo, venha o teu reino, Senhor, e fecha os olhos para a necessidade do campo. Ninguém pode orar, venha o teu reino, e dizer, não é comigo esse chamado. O J.I. Packer diz o seguinte, quando nós oramos assim, precisamos estar prontos para acrescentar, venha o teu reino. Mostre-me meu lugar entre os cooperadores do reino de Deus. E usa-me quanto for necessário para difundir o reino. E assim, responder com a minha vida a essa oração. Quem ora, venha o teu reino, pede que eu faça parte desse cumprimento, Senhor. Que eu seja aquele que, por conta de mim, através de mim, o teu reino se expande, acontece nesse mundo. Apocalipse, capítulo 11, 15, diz, aquela frase que eu tentei falar de cabeça, acabei citando outro texto de Apocalipse, mas diz aqui, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, graças te damos, Senhor Deus. Aliás, eu estou no 17. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Essa é a visão final, essa é a visão apocalíptica para a qual eu e você estamos colaborando. Quando pedimos, venha o teu reino, e nos comprometemos para que esse reino venha. Venha, destaca então, meus irmãos, a nossa missão de espalharmos o reino pelo mundo. Você está pronto para fazer isso? Você está pronto para que o reino de Deus aconteça através da sua vida? 2 lições práticas para a gente encerrar então nessa noite, meus irmãos. Praticando a orar. Vamos então tomar 2 lições para a oração e para a vida. Primeiro, peça que Deus seja obedecido como rei por todos, a começar por você. Você pode fazer essa oração hoje à noite? Venha o teu reino, Senhor, a começar da minha vida. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero mais fazer planos, projetos, aceitar convites, decidir o meu destino sem submeter, sem consultar, sem saber qual é a tua vontade, sem orar como o Senhor Jesus. Se for possível, passa o cálice, mas contudo, Senhor, que se faça não a minha vontade, mas a tua vontade. Peça ao Senhor nas suas orações que Deus seja obedecido por todos, mas principalmente começando por você. Em segundo lugar, peça que a sua vida seja usada para espalhar o governo de Deus nos corações das pessoas. O reino de Deus é isso, meu irmão.
O reino de Deus é Jesus governando nos corações dos seres humanos. Como é que isso acontece? Através de mim, através de você. Espalhando essa transformação com palavras, com atitudes, com vida na vida, como a gente diz em igreja multiplicadora. Fazendo o evangelho participar do dia a dia, da realidade das pessoas, encontrando outros. Fazendo o reino de Deus continuar. Viva para manifestar o reinado de Deus neste mundo. Seja um súdito do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Em nome de Jesus.